Uma boa noite a todos. Olá, uma excelente noite para você. Ele tem uma frase que diz o seguinte: um sonho realizado há 30 anos, éramos 30 soldados. E hoje somos um exército de 22 mil. Como empresário da área de restaurantes, Ney Jorge Feniar emprega esses 22 mil funcionários diretos. Sempre diz que ver o segmento crescendo e sendo reconhecido o deixa muito feliz e com expectativas positivas para o futuro que o reserva. E o que o futuro reserva nesse ano de eleições para o Brasil, pós-pandemia? Ney Jorge Feniar, vice-presidente do Sindicato de Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, da região, sócio do Habib's, é o entrevistado desta noite no nosso Band Entrevista. Ney, obrigada por estar conosco. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero poder ajudá-los, de alguma forma. Toda história de sucesso consegue ajudar, né, Ney? Obrigado. E o Ney, para quem não sabe, ele tinha uma banca, ele trabalhava com o pai numa banca de frutas. Exatamente. Não é isso, Ney? Em São Paulo, capital. E essa banca de frutas, que era o sonho do Ney, era a boutique do Ney. Como é que a banca de frutas se tornou esse empreendimento Habib's, com 22 mil funcionários? Bom, eu era muito menino, Meu pai a vida inteira trabalhou nessa banca de fruta. E eu com 13 anos comecei a trabalhar com ele. E eu enxergava ali uma oportunidade na minha vida de poder realmente prosperar, de poder chegar onde eu cheguei hoje, Então eu vi aquela banca de fruta como uma joalheria para mim. Então todo dia eu acordava todo dia muito motivado a fazer o algo diferente, que a gente tem que ter sempre o algo a mais para fazer, para entregar, A gente não pode ficar esperando do outro, a gente tem que erguer as mangas e ir atrás dos nossos sonhos, E naquela época, era uma época no centro da cidade de São Paulo, era uma época áurea, que todo mundo vivia lá, Os grandes empresários, banqueiros, advogados. Então eu via ali uma oportunidade de poder estar entregando para eles alguma coisa que ninguém conseguiria entregar. Então eu fazia daquela banca uma experiência muito legal para todo mundo. E com esse meu jeito comunicativo, de sempre falar com todo mundo, esse jeito de abraçar e acolher todo mundo, eu fui conseguindo me posicionar perante a todo mundo. Embora muito criança à época, tinha 13, 14 anos, mas eu já fui sabendo aonde eu queria chegar e como que eu chegaria onde eu cheguei hoje. Então, o que eu falo para todo mundo, falo para os meus filhos, Oportunidade a gente cria, a gente não espera do outro, entendeu? A gente tem que sempre ir atrás de algo diferente. Olhar o topo da montanha, todo mundo vê. Você tem que ver o além da montanha. É que dá trabalho ver o além da montanha, Ninguém quer ter esse trabalho. Mas eu tive a oportunidade de conviver com meu pai esse período da minha vida inteiro. E quando a gente estava com 18 anos, a gente queria crescer, a gente queria ter uma nova oportunidade, uma outra banca de fruta, alguma coisa nesse gênero. E meu pai teve a grande sorte de conhecer o Alberto Saraiva, que tinha acabado de inaugurar o Habib's em 88 na rua Serra Corá. Faziam 20 dias de inaugurado a loja. E meu pai teve a felicidade de ser o primeiro sócio do Alberto à época. E o Alberto é esse empreendedor maravilhoso, esse cara que para mim é um pai, para mim é um exemplo de vida. É um empreendedor, é um cara aguerrido, um cara que não tem horas de trabalho, um cara que trabalha 20 horas, 19 horas. Então conciliou tudo aquilo que eu vinha sonhando a minha vida inteira, junto com meu pai, de conhecer o Alberto Saraiva e fundar essa rede Habib's há 33 anos atrás, e hoje é um exemplo aí para todo mundo, E o fato é que é uma história de sucesso, Solange? Mas a gente sabe que trabalhar é para muitos, empreender e fazer sucesso para poucos. Queria saber do senhor quais as principais dificuldades, quais os desafios que o senhor enfrentou no começo da carreira para hoje o Habib's ser essa marca de sucesso e conceituada em todo o Brasil. Eu acho que as dificuldades são as mesmas, que a gente vai aprendendo a lidar com elas, eu acho que o grande segredo do empreendedor é você acreditar no próximo, você ter gente boa do teu lado. Você tem que formar uma equipe muito coesa, muito boa, para que você consiga pôr a tua ideia em prática. Isso é muito complicado. A gente teve a felicidade de ter gente muito boa ao nosso lado, que acreditou naquilo que a gente sempre sonhou e idealizou. Então eu acho que quando você tiver uma ideia na tua cabeça, você tem que ser firme naquela ideia que você tem. Você não pode ficar toda hora mudando de ideias, entendeu? Ache pessoas que realmente estejam do teu lado, que entendam o que você quer passar e que acredite no teu sonho junto com você. Então o empreendedor é o cara que consegue verbalizar, consegue demonstrar aquilo que ele está sonhando.
Por isso que a diferença é o empreendedor com o trabalhador. O empreendedor é aquele que faz a pessoa sonhar junto com você. Entendeu? Isso que eu acho que é muito importante. É você conseguir ter gente do teu lado que acredite em você. Então você é um empreendedor. Você é um trabalhador, aquele cara que está do lado do cara que empreende, aquele cara que acredita no cara que está empreendendo do negócio. Então acho que assim, o empreendedor é aquele cara que consegue realizar, fazer com que o sonho dele seja realizado. Eu gosto muito de citar exemplos, né, até como referência para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Me veio à cabeça, por exemplo, o Geraldo Rufino, que também esteve conosco. Ele que começou catando latinha, né, e vendia latinha com a mãe, com a família, com os irmãos. Ele sempre dizia, essa é a minha melhor venda, essa foi a primeira latinha que eu catei e eu vou vender. E é esse sucesso que é hoje em dia, como tantos outros, né? Você tem alguma história que tenha te marcado nos seus 13, 14 anos, que falou... Eu vou passar por esse desafio porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Tem alguma coisa que te marcou demais? Tem várias histórias na minha vida, né? É que eu falo, eu sou de uma família rica, a gente é uma família muito humilde, embora a gente sempre teve de tudo. Mas quando você chega no mercado e não consegue comprar um produto, é complicado. E quando você fala, um dia eu vou comprar e hoje eu vejo que eu posso dar para os meus netos tudo aquilo que eu não tive na minha infância, é gratificante. Mas isso não é demagogia. Como a minha história tem um monte de histórias parecidas, entendeu? É que assim, vou te falar de coração só, eu não fico pensando no passado. A minha vida é daqui para frente. É que eu falo, se eu fui pobre um dia, eu não quero nem lembrar. Porque assim, eu já tô, entendeu? Eu não quero ficar essa pessoa saudosista, pensando. Eu acho que é o daqui para frente, entendeu? A gente aprende com os erros da vida, mas o que vale é o daqui para frente. É o que eu falo para meus filhos, a vida não é que nem um carro, tem um retrovisor desse tamanho, para-brisa desse tamanho, retrovisor desse tamanho. Então de vez em quando você olha um pouquinho para trás, mas tem que olhar para frente. Você gosta de ficar toda hora saudosista, olhando para trás, eu acho que não é muito legal. Eu tenho várias histórias, é que assim... Não, mas o exemplo já foi dado, que não olhar para trás, é o daqui para frente, né? Para frente, entendeu? Okay. Eu tenho poucas memórias da minha infância, assim. Que bom. O senhor acredita que, pegando essa ideia, esse mote, muita gente coloca na gaveta ideias boas, projetos, planos bons que podem ser prospectados para o futuro por não ter apoio ou não saber lidar com o futuro empreendedorismo? Eu acho que a gente tem muita falta de confiança na gente. Sim. Infelizmente, a gente sempre vê o lado negativo das coisas. Isso é uma característica do ser humano, né? A gente sempre acorda pensando que vai dar tudo errado. E não é verdade. O Habib foi um sonho que foi pensado há 35 anos atrás e ninguém sabia o que era esfirra. Você pega a rede de comida japonesa, essas grandes redes que hoje em dia estão surgindo. Então, acho que assim, o primeiro passo é difícil dar. Sim. Entendeu? Só consegue dar o primeiro passo quem realmente acredita naquilo que está fazendo. Por isso que eu falo, todo dia acorda com vontade de fazer a diferença. Acreditando, né? Não faça diferente disso, entendeu? É o que eu falo, na vida da gente é um livro, né? Escreva uma frase por dia. Mas escreva alguma coisa, no final da vida você tem um livro escrito. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes, falando sobre a história de sucesso de uma das maiores empresas do Brasil, da rede de alimentos, aqui na tela da TV Band Vale. Uma história de luta, vida e sucesso. O Band Entrevista desta noite recebe Ney Jorge Feniar, o sócio do Habib's, uma rede brasileira de restaurantes de comida rápida, especializada em culinária árabe. E é uma delícia, né, Solange? É uma delícia. Para vocês terem uma ideia, a rede vende mais de 600 milhões de esfirras por ano. 600 milhões. E emprega hoje 22 mil colaboradores em 421 restaurantes que estão distribuídos aí em mais de 100 municípios, 20 unidades federativas. E a gente já sabe como tudo começou. Agora, pós-pandemia, como é que foi essa passagem? Eu sei que você não gosta de olhar pelo retrovisor, não, vamos né, falar que você acabou de falar. Mas, Ney, como é que foi essa passagem pela pandemia e como é que o Habib está se preparando? Porque já estamos saindo dessa pandemia pós-Covid. De novo, né? O empreendedor é aquele cara que executa. Então, a gente tinha uma grande oportunidade na época que era o delivery. Então, a gente já trabalhava muito bem no delivery, junto com o drive, que é as lojas que tem drive tour. Então, a gente conseguiu potencializar isso daí. Então, o Habib's não ficou parado, entendeu? A gente conseguiu se movimentar e fazer com que a pandemia nos ajudasse ainda.
Então conseguimos equacionar os aluguéis de algumas lojas, folha de pagamento, equacionamos despesa. Então, de uma forma inteligente, a rede é muito bem estruturada nessa parte de diretoria, tem pessoas pensantes na rede, então a gente conseguiu equacionar e tirar disso um proveito. Porque eu falo, oportunidade a gente não tem, a gente cria. Então a gente viu uma oportunidade ali de poder estar trabalhando num canal de venda, que era o delivery, e o canal de venda do Drive, que nos ajudou muito. Então a rede não sentiu tanto essa pandemia. A gente conseguiu passar de uma forma, tudo bem, todo mundo sentiu um pouquinho, Claro. mas a gente conseguiu sobreviver de uma forma louvável. E daqui para frente, o delivery e o Drive já se consolidaram. Agora voltando à parte de salão, os atendimentos presenciais, a rede tem tido um crescimento muito bacana, assim. Então, assim, a rede hoje, acho que um dos produtos mais conhecidos no Brasil, sem dúvida, é a esfirra, né, que é um produto conhecido por todos. Há 35 anos era um produto que era muito pouco conhecido, mais pela colônia árabe, por algumas colônias, era um produto tão diversificado e tão popularizado como a gente conseguiu fazer. Então, acho que assim, daqui para frente, no Habib, depois eu falo pelo setor, eu vejo céu de brigadeiros, entendeu? Acho que a gente vai passar por um momento muito bom, assim. O senhor comentou agora sobre a higienização, né? Como os impactos da pandemia da Covid-19 influenciaram negativamente, positivamente, em alguns pontos, já que o setor de delivery, de entrega, que já era tradicional no Habib, se tornou um novo aliado. Queria saber também como é que o senhor visualizou também na pandemia, a alta dos produtos nas prateleiras dos supermercados, ou seja, os itens que a gente utiliza para fazer as esfirras ou outros pratos. A gente percebe que não houve tanta alteração no preço do produto principal, que é a esfirra. Por Qual quê? é o segredo da esfirra barata? Né? Exatamente. A gente, em grande escala, né, que a gente compra bastante, em grande escala a gente consegue ter um poder de compra muito bom, né? E assim, a gente não pode jogar para o nosso cliente final essa demanda dos aumentos de produto. A gente teve que absorver um pouco dessa parte, diminuir a lucratividade, mas a gente conseguiu absorver e deixar com que a rede não passasse para o nosso cliente final esse aumento que teve dos produtos. A gente sentiu, obviamente, o óleo pagava R$ 1,30, foi para R$ 7,00. E cria uma preferência também do cliente pela empresa, né? Também, isso também nos ajudou muito, né? Porque assim, a gente a vida inteira, os nossos clientes são, na verdade, os nossos grandes parceiros, entendeu? A gente não vê como um cliente, vê como um parceiro. Sim. Porque é uma troca, né? A gente dá e eles nos retribuem. Então, no momento desse, não era justo a gente agora não ser parceiro deles. Então, a gente entendeu o momento que a gente estava passando, um momento complicado para todo mundo, ficou todo mundo muito apreensivo, né? E como a esfirra sempre foi um produto barato e acessível a todo mundo, a gente conseguiu manter esse produto ainda no mesmo patamar de barato e acessível a todo mundo ainda. A gente sentiu bastante, sim. Não foi fácil para nós, não. Mas passou. Né? Agora, eu estava dando uma pesquisada, né, em relação à história Habib's, e tem uma frase também que me marcou bastante, que é a frase que diz o seguinte: para ser um colaborador Habib's, faça tudo certo na hora certa. Né? Isso não é uma imposição, mas isso é uma receita para que possa dar certo a vida da pessoa, não só como colaborador, mas a vida como um todo, né? De novo eu falo, o empreendedor tem que fazer com que as pessoas entendam o teu sonho, o colaborador tem que entender isso. Ele tem que se doar ao máximo pela empresa que ele está trabalhando, entendeu? E nós colaboradores, nós temos essa sorte. Tem colaboradores nossos que começaram como pieiro, chefe de cozinha, ou garçom, ou copa, e hoje são gerentes, administrador de lojas, donos de loja. Então, o Habib gera essa oportunidade para as pessoas que estão lá trabalhando de ter esse crescimento. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso segmento de restaurantes e bares, normalmente 95% é o primeiro emprego de muita gente. Sim, sim. Entendeu? Porque a pessoa com 15 anos está trabalhando, então ele vai num bar, vai num restaurante. Então, você gera nos nossos colaboradores expectativa de querer crescer. Então, todos eles são muito bem tratados. Nós temos curso diário, tem a Universidade Habib que dá curso, que presta curso para eles. Tem o RH muito atuante também, que está sempre reciclando, está sempre fazendo treinamento para os nossos colaboradores. Então, assim, nós estamos sempre incentivando para que eles consigam realmente crescer. E tem muita oportunidade no Habib para a pessoa crescer, entendeu? A gente consegue passar para os colaboradores essa oportunidade visionária de, se eles quiserem aproveitar, eles vão ter um futuro muito bacana, muito brilhante, entendeu?
Quer dizer, existe aí um investimento no próprio funcionário, no próximo trabalhador, 100%. para que ele cresça junto com a empresa. É o que eu falo, nossos colaboradores são os nossos maiores clientes, na verdade. A universidade, Habibs, comenta um pouquinho mais sobre isso. A Universidade Habib, a gente gera cursos periódicos de aperfeiçoamento. Então, o cara vai ser o garçom, a gente dá treinamento de garçom, como é que se atende um cliente, como é que se potencializa a venda. É um acompanhamento evolutivo. Evolutivo. Então, aí tem módulos que eles vão conseguindo passar. Então, de garçom vai para supervisor, de supervisor para gerente, subgerente, gerente vai para administrador. Então, assim, são módulos que a gente vai dando para os nossos colaboradores, para eles conseguirem entender também a filosofia da empresa, porque eu acho que é isso que é muito importante. Ele tem que saber onde é que ele está trabalhando, o que a empresa pode oferecer. Os produtos, então, vai vender um Beirute. Como é que é feito um Beirute? Ele tem que entender como é que é feito o Beirute, não é só vender por vender. Então, vai vender uma pizza, uma esfirra, como é que é feita a massa de esfirra. Então, ele tem que entender o processo de como é que é. O cara que está na retaguarda de garçom, ele não sabe como é que opera na cozinha. O cara que está na cozinha não sabe como é que o garçom passa. Então, essa interação que a gente consegue fazer mediante a nossa universidade traz os nossos colaboradores muito perto da gente. Eles começam a entender o que realmente a gente quer passar e como é que passa para o nosso cliente. E é muito importante também para o negócio crescer. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. A gente está conversando hoje com um dos sócios do Habib's. A gente está trazendo a informação completa para você. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as novidades no setor de bares e restaurantes similares. Uma entrevista faz mais uma parada e volta em instantes na tela da TV Band Bar. Band Entrevista está de volta, recebendo hoje o empresário Ney Jorge Feniar, sócio do Habib's, hoje com 22 mil colaboradores. Uma história de sucesso que inspira, né? Inspira muito a gente e abre a cabeça da população em relação ao empreendedorismo. Vamos falar sobre empreendedorismo nesse bloco, Ney. O senhor que também é um dos representantes do setor de bares, restaurantes similares. Vice-presidente, né? Vice-presidente, né? Queria saber do senhor como a pandemia afetou esse setor e como os pequenos empreendedores que estão se tornando grandes estão sentindo os impactos agora que já são positivos com um aprendizado maior em meio à doença, né, o coronavírus. Como é que o senhor visualiza o futuro? Olha, o nosso setor tem sentido há muito tempo várias movimentações, né? Primeiro teve a lei do fumante e não fumante. Sim. Tivemos que nos adequar a essa nova lei. Aí uma parte podia fumar, uma parte não podia fumar, uma parte só nos adequamos, conseguimos nos encaixar nesse novo movimento. Aí teve a lei do psil. Pode fazer barulho, não pode fazer barulho, o que pode ir lá fora, nos adequamos. Aí teve a fase do lei seca. Não pode vender bebida alcoólica, nos adequamos. Aí teve a fase do canudo. Canudinho de Não plástico. pode canudo de plástico, tem canudo de papel. Então a gente foi se adequando. Aí tem a parte do deficiente, tem que reformar os restaurantes, fazer acesso ao deficiente. Então o setor há muito tempo vem tentando se adequar. Então já não estava fácil. Quando vem a pandemia, o nosso ramo sente muito. Porque de uma hora para outra fecham tudo, não pode abrir mais nada. Você está com mercadoria estocada, você fala, já estou com mercadoria estocada, eu não sei o que eu faço com aquela mercadoria. O meu colaborador manda embora, não manda embora, como é que eu faço essa parte de colaboradores? Então a gente ficou por uns 2, 3 meses e meio tentando entender o que estava acontecendo. O setor já vinha deficitário há muito tempo. Alguns que já estavam meio ruim, já estavam passando por alguns momentos complicados, infelizmente esses tiveram que fechar, não conseguiram sobreviver. Porque não é só impacto eu sou presidente do sindicato, a gente envolve hotéis, motéis, show, casa de show, parte de eventos. Sim. Então, o segmento, de uma forma geral, que sempre movimentou muito São Paulo, nós somos o terceiro setor que mais emprega no Brasil. Então, quando você pega as feiras que tinham aqui em São Paulo, Coromoda, Francal, de repente não tem mais. Casa de show, que tinham shows já programados, não tem mais. É um impacto irreversível. Então, quer dizer, não foi só o par de bares e restaurantes. A parte turística, do modo geral, do Brasil sentiu muito, principalmente São Paulo, que é um polo que tem isso muito forte no DNA de São Paulo, né? Então a grande massa, nós perdemos 40% de bares e restaurantes que fecharam na pandemia. Nós tivemos uma perca de quase 57% de colaboradores que foram demitidos.
Então, quer dizer, foi um impacto muito grande assim, para todo mundo. Aqueles que, é o que eu falei de novo, né? Aqueles que já estavam estruturados, que já são grandes, conseguiram se manter, mas o pequeno é muito complicado. E de que forma o sindicato, por exemplo, está tentando ou já começou uma ajuda para esse pequeno empresário? Então, Sol, é muito complicado. Porque hoje em dia tudo gera dinheiro, né? Você tem que ter algum benefício financeiro para eles. E a gente não tem esse recurso mais financeiro para ter. Tem algumas instituições governamentais que tentam te dar esse recurso financeiro, mas a gente não consegue alavancar todo mundo, é muito complicado. Recentemente eu tive dentro do sindicato uma bandeira de um cartão de crédito que veio nos oferecer uma taxa menor. E falou, poxa, Ney, me ajuda com algumas, posso falar algumas marcas? Habib's, Outback, McDonald's, me ajuda a entrar nesses mercados. Eu falei, meu amigo, você está falando de 1.200, 2.000 lojas. Você está falando no segmento de quase 300 mil estabelecimentos. Por que você não pega essa taxa e dá para o pequeno? Porque o pequeno não tem acesso a chegar em você. Então, hoje o que precisa é eles enxergarem essas grandes bandeiras, que o pequeno que está precisando de dinheiro, eles que estão ali na ponta, que estão na clandestinidade do nosso setor, entendeu? Então, nós temos que olhar para eles. É o cara que fatura de 50 a 180, 200 mil reais por mês. E a gente fez uma parceria com o Sintoresp, que é o Sindicato Elaboral, que foi muito interessante. Porque o patronal com o elaboral tem que entender que se os dois estiverem fracos, o setor inteiro enfraquece. Sim. É uma cadeia produtiva, né? Então a gente conseguiu fazer essa parceria, junto com o presidente Calazans, que está hoje presidindo, junto com o Rubens, que é o nosso diretor, que é o diretor-geral do Sintoresp, fizemos uma parceria onde todo mundo se beneficiaria. Então nós estamos fazendo agora, junto com o Sintoresp, faculdades e escolas profissionalizantes. Então o patronal, junto com o elaboral, vai dar os cursos para tentar resgatar esse público, esses novos colaboradores que se perderam no meio do caminho, reciclá-los para começar a dar oportunidade para eles começarem a trabalhar de novo. Olha que legal. Então está bem legal, tem um projeto que a gente deve começar agora no meio do ano. Já estava para começar antes da pandemia, veio a pandemia, a gente parou. E agora no meio do ano a gente começa de novo com esse novo projeto. Eu acho que é o primeiro projeto da América Latina que dois sindicatos, patronal e laboral, conseguem se juntar para o bem de todos, entendeu? Porque daí o patrão vai poder ter gente qualificada e o colaborador vai poder ter onde trabalhar. Ou seja, então, a união que faz bacana. a força. A gente está bem, estamos nesse espírito agora. Ok. Ney, quero agradecer demais a sua participação, sua história de vida, sem olhar pelo retrovisor, mas olhando para frente, pelo para-brisa do carro. Parabenizar pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada. Eu fico agradecido, uma boa noite a todos. Espero poder ter colaborado com vocês. Bastante. E vou te falar, acorde todo dia com vontade de ser diferente. Exato. Não perca, não desperdice um segundo da tua vida. Ser diferente é que vai fazer a diferença, né? É que vai valer a pena. Obrigado, Obrigado, viu? Obrigado pela Obrigado, entrevista. Band Entrevista fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado contigo sempre aos sábados, às 10:50 da noite. A gente se vê até lá então e um ótimo final de semana. Aproveite seu final de semana, uma boa noite para você.